Juntos, a gente podcast. Já quero convidar todos vocês para que curtam, compartilhem conosco. Hoje um grande bate-papo, estou aqui muito feliz recebendo uma pessoa que eu sempre acompanhei a trajetória, sempre me inspirava muito. Agora descobri que a gente até é do mesmo signo, né? Do mesmo ano, do mesmo signo, muito perto um do outro. Michele Frank Sápiras, falar um pouco aqui da trajetória para quem não conhece. A Michele foi vereadora no ano de 2000, com 18 anos de idade, mais de 600 votos. Até anotei aqui, Mich. 600... tu cavaste essa informação, Eu cavei. Tu lembrava? Tu lembra quantos 679? votos? 678 votos. Está próximo. Em 2004 foi reeleita. Aí tu lembra? Foi 800 e alguma coisa. 850 votos, reeleita. Depois, em 2008, vice-prefeita, eleita no município de Taquara. E cumpriu o mandato de vice-prefeita junto com o Derso. Disputou uma eleição para a prefeitura municipal naquela oportunidade. Uma eleição difícil, né? O Derso ainda polêmica, ensaiando concorrer, não concorrer. E depois dessa trajetória, que iniciou muito antes, na verdade, né, Mich? Iniciou lá como prefeita mirim, com 11 anos de idade. Envereda um pouco pro ramo, pros negócios, né? Mas sempre carrega esse brilho no olho quando fala da política, da transformação da sociedade, das coisas que nós podemos fazer para melhorar a vida das pessoas, seja na política, seja nas atividades que nós estamos fazendo enquanto cidadão. Então, quero te dar muito boas-vindas e dizer que eu estou muito feliz de conversar contigo. Já pude falar isso outras vezes, quando a gente conversou. Eu sempre tive uma admiração muito grande por ti, sempre acompanhei muito da tua trajetória e é uma alegria te receber aqui para que a gente possa conversar. Obrigada, Jefferson. Quero te agradecer o convite para estar aqui e quero dizer que eu fiz questão de estar aqui, embora tenha aproximadamente 10 anos que eu não participe de qualquer movimento político, mesmo partidário ou eleitoral, que desde 2012, depois daquela eleição que eu perdi, né, para a prefeitura, onde eu acabei assumindo outros projetos que me trouxeram onde estamos hoje. E em 10 anos, então, eu não participei de nenhum evento político, mas eu faço questão de estar aqui hoje porque eu admiro muito pessoas que estão na política com a verdadeira intenção de fazer o bem, e eu vejo isso em ti. Eu vejo a tua integridade, eu vejo os teus valores muito bem enraizados, valores para o bem, valores humanos, valores que nós estamos precisando hoje resgatar. Então, eu faço questão de estar aqui hoje nesse bate-papo contigo porque me sinto muito à vontade nessa mesa, de estarmos aqui compartilhando ideias e falando sobre a nossa história, sobre o futuro, enfim. E tu sabe que antes a gente estava aqui numa conversa em off, né? Mas são histórias muito parecidas até, inclusive, né? Porque sabe que o meu pai, ele foi dirigente do PDT. Sim, viu? Meu pai foi presidente do PDT no município de Igrejinha e depois militou no PDT no município de Taquara. E eu convivi muito, assim, com nesse processo de redemocratização, das pessoas vivendo e falando da importância da política, né? Eu tenho uma memória que é do meu pai indo votar em 1989, ele muito emocionado, eu tinha 7 anos de idade, porque era a primeira vez que ele ia poder votar para presidente da República, né? E ele já estava lá quase com seus 40 anos de idade. Então a gente sempre viveu, nós somos uma geração que viveu as expectativas Sim. da democracia e que a juventude aprendeu a sonhar coletivamente com isso. E eu queria saber, né, se tu fez campanha pro Brizola em 89. Muita. E tu cantava a musiquinha lá, Brizola. Não, muito. E foi uma eleição que, inclusive, no Rio Grande do Sul, Brizola fez 70%, 80% dos votos, né? E a gente sonhou muito com aquela eleição. Eu vivi muito esse ambiente. E eu acho que essa nossa geração, ela tinha muitos sonhos coletivos, assim, né? Ela coletivizava muito. Eu não sei se tu vê dessa forma, mas há uma certa mudança dessa perspectiva, não? Sim, eu acho que, assim, até a própria vida e a sociedade, o rumo que as coisas tomaram foi fazendo com que as pessoas sentissem cada vez mais necessidade de individualizar, né? De olhar para si,
de vencer, de encontrar uma oportunidade, de sobrevivência mesmo das pessoas e das suas famílias, né? E também sucessivas frustrações das pessoas com os políticos em geral, foi fazendo com que as pessoas ficassem cada vez mais descrentes e olhando mais para si e menos para o coletivo, talvez por não acreditar num projeto coletivo. Eu acho que esse movimento consolidou. E a própria consciência política dos jovens também. Eu acho que piorou, e agora eu vejo talvez esse movimento voltando a acontecer. Eu acho que teve aquele movimento de um certo descrédito com as promessas da democracia, né? Porque a democracia, ela nos prometia muito além da democracia política, ela nos prometia a democracia social, né? Que é a ampliação dos acessos da educação, a ampliação das oportunidades de trabalho, a ampliação das oportunidades de empreender. Isso vinha tudo nesse pacote que nós sonhávamos da democracia política. E eu acho que se viveu um certo período dessa frustração, e isso acabou impactando, estou aqui fazendo um bate-papo, mas é uma visão que eu tenho, nas vocações que vieram para a política, né? E assim como eu acho que nós compartilhamos muito disso, acho que nós podemos enxergar um processo de fragmentação dos partidos, de muitas vezes esvaziamento de algumas lideranças, ou de produção de lideranças muito mais com interesses pessoais do que com interesses coletivos. O descrédito dos partidos, tantos partidos que foram formados unicamente por interesse financeiro, tudo isso as pessoas percebem, né? Esse movimento financeiro por trás da política, o movimento de pessoas que muitas vezes não têm um talento para a política, que não têm uma visão coletiva das coisas e estão lá concorrendo unicamente porque querem uma posição, querem um emprego. Tudo isso fez com que a política caísse em descrédito. E agora, quando a gente entra nesse período de pré-eleitoral, eu também estou como pré-candidato, mas a gente identifica muito esses movimentos, né? O cara que vai para um processo eleitoral porque quer manter o nome vivo para uma disputa dele na eleição de 2024, a pessoa que está pensando numa eleição, mas na verdade está sonhando com um valor de fundo eleitoral. Exato. Que vai receber. Os candidatos fictícios, os candidatos fictícios, que querem a verba eleitoral. E que não disputam de fato a eleição de 2022, eles estão disputando outras coisas, né? O próprio enriquecimento, a eleição de 2024, mas a eleição de 2022 muitas vezes eles não estão disputando, né? E isso acaba colocando a perder toda uma região que poderia ter a oportunidade de finalmente eleger um representante, né? A gente está nessa construção. Eu vejo que nós temos boas possibilidades, viu, Michi? Boas possibilidades mesmo. Eu falo que nessa trajetória, tu sempre cumpriu uma trajetória de estar na linha de frente, né? Sim. Porque tu foste candidata a vereradora muito cedo, te elegeu muito cedo. Desde criança eu era candidata, então. E um pouco esse é o desafio que eu vivo, porque as escolhas que a gente vai fazendo e que a vida vai impondo, eu acabei me tornando muito mais um cara da retaguarda, do bastidor, e eu tô nessa construção de virar um linha de frente, assim, de virar o cara que tá na ponta, pedindo voto, conversando com as pessoas. A gente conversava, né, antes de começar o podcast, né? O Jefferson me falando que ele às vezes tem vergonha por não lembrar o nome de alguém em uma festa, isso né? É bem comum. Aí eu falei, cara, isso é o seguinte, é porque tu trabalha muito, tu é um executivo, tu tem tarefas para exercer no teu dia a dia, então a tua cabeça tá ocupada com isso. Esse negócio de político que lembra o nome de todo mundo, eu acho que é coisa de político que não trabalha muito, porque aí tem espaço no CD para lembrar tudo, né? Porque eu me identifico com isso também. Eu fui candidata... Quando eu era candidata a vereadora, era mais tranquilo. Quando eu fui candidata a prefeita, eu senti essa dificuldade também. Que parecia que havia uma expectativa, uma necessidade de que você, enquanto candidato, seja o cara popular, que abraça todo mundo e que chega num ambiente e é reconhecido, né? Só que, na verdade, assim, esse tipo de comportamento, esse perfil, não quer dizer que seja um perfil esperado para um cargo que vai ser exercido, né? Muitas vezes uma pessoa que é um executivo como você, que tem capacidade de gestão, experiência em gestão, que você esteve por trás, por exemplo, da prefeita Cirlei,
ajudando a executar os projetos importantes para o município. Ou seja, você conhece os caminhos, você sabe lidar com um orçamento, que aliás você era secretário de orçamento, né? Sim. Você sabe apresentar um projeto. Eu entendo que para a sociedade esse perfil é muito mais importante do que o perfil de um político carismático, eleitoreiro, né? Daquela coisa da política tradicional. Então eu acho que você não deve ficar tímido por isso. Eu acho que você deve assumir quem você é. A sua característica, a sua personalidade, o seu caráter e as habilidades que você tem de gestão. No fundo, acho que essa também é uma disputa política, né? Porque nós vamos por uma eleição, por uma pregação, por uma construção, também para conscientizar as pessoas de que é mais importante ter a capacidade de realizar do que ser o mais carismático. Porque se a eleição for de quem for o mais carismático, ela termina ali. Ela termina ali. Já que a gente está num bate-papo aqui quase filosófico, vamos lá. Né? Eu leio bastante sobre gestão empresarial, por exemplo... Aliás, tu lê bastante, porque eu já recebi fotos lá das minhas pilhas de livros, né? Então, eu lendo esse final de semana Jack Welch, que é um dos mentores da gestão empresarial, falando quando você vai contratar alguém, quando você vai contratar um alto executivo, você vai contratar alguém para ser um diretor da sua empresa, você tem que ter 3 E's. O primeiro E, da energia positiva da pessoa. O segundo E, da capacidade que a pessoa tem de engajamento, ou seja, de motivar outras pessoas a fazerem parte daquele projeto. E o terceiro E, que ele disse que é o mais difícil, que é aí que isola as pessoas, assim, que vão sobrar pouquíssimos candidatos, é a capacidade de execução. É o terceiro E. Então, você ter uma energia positiva é mais fácil, você ter um engajamento é mais fácil, mas também muito importante, mas quando você vem para a capacidade de execução, aí é que você vai diferenciar as pessoas. Tu sabe que em outras palavras eu estava pensando que às vezes também se criam muitas narrativas e tem pouca entrega, né? E eu acho que isso também acabou cansando as pessoas da política, né? Porque é muita conversa, é muita narrativa, é muito blá blá blá. E quando você chega para ver o que a pessoa de fato fez, o que ela entregou, aquilo é ínfimo, é muito pequeno, né? E as pessoas também vão percebendo. E de entrega, mais um E. Isso acaba mudando um pouco a perspectiva das pessoas. Eu gosto muito de uma frase que eu não sei quem é, mas que diz que a nossa história é a fiadora das nossas palavras, né? Não adianta a gente ter palavras bonitas, adequadas, que encantam, se a gente não tem uma história que afiança essas palavras, né? Agora, olha o que a pessoa fez, né? Qual a história daquela pessoa, quais os projetos ela participou, se os projetos foram finalizados e entregues, né? Agora dá um frio na barriga, viu? Quando vai assim para um processo eleitoral, porque a gente carrega as nossas expectativas e também as expectativas das pessoas em relação a nós. E não de uma forma negativa, às vezes até a expectativa das pessoas que gostam da gente. Porque as pessoas que gostam da gente também esperam que a gente conquiste, que a gente abra espaço, que a gente consiga chegar no ambiente e lidar com desenvoltura. E eu acho que é um aprendizado. Eu posso dizer que eu estou com muito desejo de mergulhar e viver esse processo, até porque acho que me preparei bastante para chegar até esse momento, assim, olhando para as trajetórias, né? Trajetória acadêmica, trajetória de família, trajetória na política, de movimento estudantil, de grêmio estudantil, que eu sei que tu também participou, sim, de filiação partidária precoce, que eu acho que também é algo que a gente tem em comum. E viver esse processo com o aprendizado que ele tem que ter. Então, mas eu te digo que falar contigo dá uma tranquilidade, assim, porque para mim, tu é uma pessoa que conseguiu conquistar mandatos, ter entregas, ser uma política com excelência, tanto em campanha quanto em mandatos, e nunca foi aquele fantoche, assim, aquele factoide, não se tornou um personagem, né? Não, eu tinha essa dificuldade que você coloca, eu tinha essa dificuldade também, Jefferson, assim, sempre tinha alguém que ia me puxar nesses ambientes públicos, por exemplo, uma festa, alguma coisa assim, sempre eu era puxada por alguém, porque eu não me sentia à vontade de ser um personagem,
né? De ser alguém que eu não era. Se eu não conhecia aquela pessoa, eu não ia lá abraçar ela fazendo de conta que eu conhecia. E muitas vezes até poderia ter uma pessoa ou outra que, a Michelle é antipática, né? Rola comigo também. Pode ter isso. Passa a impressão mas às vezes. Por isso que eu acho importante até falar publicamente sobre esse aspecto. Né? Sim. Porque muitas vezes as pessoas também precisam sentar no seu lugar, né? E se pôr e entender a situação e entender que você está sendo o cara que você é e não um ator, né? Se tem uma coisa que eu não tenho desejo de ser, um ator para tentar conquistar as pessoas. Eu espero que ser quem eu sou seja o suficiente porque as pessoas tomem a convicção de que é o caminho correto. Assim, não faz sentido, né? Não tem que ser, até porque você tem a sua profissão, você tem múltiplos talentos e eu tenho certeza que você não é o cara que vai se vender e ocupar um espaço de um personagem por um cargo. Jamais. Né? Não faz sentido isso. Falando em cargos, Mitch, essa análise do município de Taquara, que eu sei que apesar de tu ter te afastado da política, não se afasta da cidade, sempre esteve muito próximo, assim. Eu estava dentro da gestão, né? Fiquei de janeiro de 2021 até agora 31 de março de 2022 como secretário de Orçamento e Finanças. Mas uma pergunta para ti, assim, como uma pessoa que vive o ambiente de Taquara, é possível perceber uma mudança no estado Sim. anímico da cidade, no ambiente? Como é que tu, como cidadã, de forma bem descompromissada mesmo? Sim, eu entendo que existe um aumento de autoestima dos taquarenses, né, com a gestão da professora Cirlei. Eu própria me sinto super animada e não tem problema em dizer aqui, nem problema em dizer aqui que eu não votei nela porque o meu partido apoiou outro candidato. No entanto, hoje eu votaria, né? Eu acho que a gestão dela está indo para o caminho correto, né? E por isso me sinto à vontade de expor isso publicamente. A empresa que eu administro, né? E da qual eu estou me tornando sócia, que é a Embrasa, vai ampliar as atividades em Taquara e com certeza a gente está fazendo isso também porque sente um ambiente muito acolhedor para o empresário, para o empreendedorismo em Taquara. A gente acredita que as coisas estejam acontecendo. E também quando eu olho para a educação, né, a questão assim de ter um olhar para as escolas, para a estrutura das escolas, para os profissionais, professores, né? Tudo isso, claro que tem inúmeros desafios, né? Mas projetos sendo retomados, por exemplo, da UPA, que seria a obra que a gente começou antes de sair, né? O Delcio e eu, nós deixamos lá a pedra fundamental e todos os projetos aprovados e recursos aprovados para construir lá no hospital. Depois aquilo acabou tomando um rumo completamente diferente e agora a gente vê isso sendo retomado e vai ser concluído. Então, isso é importante, né? Terminar as obras que iniciaram, ter essa austeridade de gestão. A gente percebe que existe uma austeridade na gestão, um compromisso com a coisa pública, em tratar o dinheiro público como ele realmente é, que é público. Não é o dinheiro de ninguém, de uma pessoa ou outra, né? É o dinheiro público. E essa austeridade, ela é percebida. Né? Que bom ouvir isso, viu? A gente que está no dia a dia faz um esforço tremendo. Se for traduzir isso em números, até para poder dividir com quem nos assiste ou ouve aqui no podcast, nós ingressamos o ano de janeiro de 2021 com mais de 5.307.000 de insuficiência financeira. O município de Taquara começa o ano de 2021 com esse volume de dívidas, né? E nós terminamos o ano de 2021, 31 de dezembro, com 9.086 em caixa. Eu acho que isso é reflexo, porque aí não tem aumento de tributo, aí não teve um superaquecimento da economia nacional, pelo contrário, a gente ainda vivia um ano de efeitos da pandemia, né? Mas aí tem uma austeridade de gestão. Exato. Que soube controlar o uso do recurso público, que soube investir da forma correta, que soube ser transparente no ato de pagar os fornecedores, não escolher os amigos para pagar, mas colocar por prioridades, economizando. Estabelecer critérios. Estabelecer, né? Critérios. E eu acho que isso tem um resultado, isso conquista a confiança das pessoas, porque os fornecedores começam a sentir um pouco mais de confiança,
no fornecimento seguinte que eles vão fazer, eles já não colocam mais o sobrepreço do atraso. Sim. Porque a ineficiência ela tem um preço, né? O cara que orça para vender para o município, se ele sabe que o município vai demorar 200 dias para pagar, não vai ser o mesmo preço do que o município que paga em dia. Isso tem um custo para a sociedade. A ineficiência tem um custo. A própria obra da antiga UPA, que agora é um complexo municipal de saúde, nós com muito orgulho vamos retomar e vamos concluir, mas tem um preço tremendo pago pela ineficiência. Essa obra se deteriorou muito nesse período todo de 8 anos que ela ficou parada. E eu ainda me surpreendo em ver muitas vezes quem fez a lambança toda querendo aparecer como se tivesse deixado algum legado para que a obra fosse concluída, quando na verdade ficou sentado em cima do problema como um irresponsável que é. A política tem esses personagens. Tem. Eu preciso... Não sei se devo me acostumar com eles, se devo continuar combatendo eles, mas é muito triste você ver esse tipo de atitude. E quando tu falava de educação, acho que isso eu quis falar antes, acabei esquecendo, mas nós somos uma geração que apostou muito na educação, né? E que eu acho que todos nós conseguimos melhorar de vida. Pela educação. Pela educação. Sim. Isso foi um turning point na vida. Eu sou de uma família humilde e tudo que eu conquistei hoje, as oportunidades que eu tive, foi pela educação que eu recebi da minha família. E eu tenho um orgulho... Eu vejo que tudo da mesma forma. Sim, meus pais eram operários de fábrica, né? Eu acho que tiveram 2 pontos assim de inflexão. Meu pai, em algum momento, conseguiu fazer um curso técnico de contabilidade e isso mudou a história da família inteira, porque passou a ter oportunidades melhores de remuneração, que o operário de fábrica é um trabalho extremamente digno, mas muito mal remunerado historicamente, né? Dificilmente hoje um casal de operários de fábrica, por exemplo, vai ter acesso a comprar uma casa própria. É difícil, né? E meu pai fez um curso técnico de contabilidades, foi uma virada de chave dos rumos da família. E depois eu que tive a oportunidade de estudar em universidade pública. Eu sou filho da URGS com muito orgulho. Legal, parabéns. E há um efeito da educação pública. Eu queria dizer aqui, eu não queria deixar de colocar, que nós voltamos a honrar em Taquara essa tradição de apostar no conhecimento como um ativo para a comunidade, né? Porque no ano de 2020, o município de Taquara, talvez por uma escolha, talvez por ineficiência, isso eu não vou saber, mas não investiu o mínimo obrigatório constitucional em educação. E isso fez com que o município ficasse nos cadastros restritivos de crédito. Nós perdemos valores de emendas que nós tínhamos politicamente conquistado, mas perdemos de receber elas, porque em 2020 essa gestão fez a escolha, foi ineficiente de não cumprir o mínimo necessário em investimento em educação, mas que em 2021 nós voltamos a cumprir mais de 25% de investimento em educação, e que em 2022, eu dialogava há pouco tempo com alguns colegas secretários que ficaram lá na gestão, com a própria prefeita, nós estamos não apenas gastando o mínimo necessário, investindo o mínimo necessário, mas batendo a casa dos 30% de investimento em educação, praticamente zerando a fila de creches, abrindo escolas de educação infantil, tem a municipalização da escola Helfen, que é uma escola de educação especial, sim. Tem a própria abertura da escola cívico-militar, que é mais uma abertura de oportunidade para a comunidade. Eu acho que esse investimento na prática, de mostrar que o conhecimento é o maior ativo que nós temos enquanto sociedade, a gente precisa demonstrar isso na prática também, não só em palavras, né? Com certeza, e isso é muito sério, né? Porque isso que divide o quanto as crianças e os jovens terão efetivamente oportunidade no futuro ou não, porque é o que você falou, se a pessoa não tem acesso à oportunidade de estudar, de ter uma educação, de fazer um curso técnico ou uma faculdade, ela está condenada a repetir a trajetória dela, a história dela, né? Eu ouvi uma fala esses dias que me impactou bastante, eu acho que foi no encontro da FAMURS com os caras que se colocavam como pré-candidatos a governo do estado. E aí o Beto Albuquerque, que é um amigo que eu tenho, ano passado, as empresas de processamento de dados do Rio Grande do Sul lançaram um edital conjunto para contratar 6 mil profissionais que tivessem a capacidade de produzir softwares. E não conseguiram ocupar essas vagas. Essas vagas foram ocupadas por pessoas de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina.
mas porque nós vivemos uma ausência de investimento na educação pública de muitos anos, né? A nossa educação pública de ensino médio, que é uma responsabilidade do Estado, não do município, do Estado. Até alguns municípios têm, Taquara tem uma ou duas escolas de ensino médio, mas via de regra é uma responsabilidade do Estado. Elas não têm laboratório de robótica, elas não têm laboratórios de informática, elas não têm laboratórios de biologia, elas não têm a educação em tempo integral, que é uma bandeira de muito tempo que nós já tínhamos, né? E a gente investimento em ciência é um divisor de águas entre os países que desenvolvem e os países que vão ser meramente agrícolas. E nada contra ser agrícola, não. Acho que tem que ser agrícola também, porque o Brasil, vamos dizer assim, tem uma responsabilidade até com o mundo pela área territorial gigante que ocupa em ser agrícola, em produzir alimentos tanto para o Brasil como também para o mundo, mas não pode ser só agrícola. A tecnologia, a ciência no agronegócio fez com que o agronegócio evoluísse muito no Brasil e crescesse muito e faturasse muito. Né? A gente vê esses equipamentos cada vez mais tecnológicos, no entanto, nós precisamos ter outras frentes também de desenvolvimento. Né? E eu acho que a geração do conhecimento dentro de um arranjo produtivo local, Michele, posso estar enganado, mas hoje me parece o principal insumo. Porque tu agora que está nesse ramo mais empresarial, agora não, né? Já faz alguns anos, muitas vezes eu converso com empresários e os caras me dizem, olha, eu precisava contratar, mas eu não tenho mão de obra qualificada. De outro lado, você enxerga uma sociedade empobrecida, sim, com uma margem grande de desempregados. Então, tem um delay aí que precisa sim. ser... Esse mar de desempregados e de pessoas que estão, às vezes, com subempregos, vamos dizer assim, ou com empregos informais, limitados, né? Imagina quantos profissionais a gente poderia ter se levasse esses cursos e educação para essas pessoas, né? Sim, e nós temos os empresários com capacidade de investimento, com necessidade de contratação de mão de obra. São empregos de maior qualificação, de melhor remuneração, que propiciam uma vida melhor, até do ponto de vista do ambiente, talvez de trabalho que se vive, porque esses dias eu conversava com o Ricardo Vívolo, não sei se tu conhece ele, e ele disse uma frase que é impactante mesmo, que você precisa cuidar muito do ambiente de trabalho, porque a pessoa passa mais tempo no ambiente de trabalho do que em casa, especialmente se você contabilizar o tempo que ela passa acordada, né? Exato. Então, produzir conhecimento também é produzir empregos de melhor qualidade, mais qualidade de vida para as pessoas. Eu acho que, no fundo, esse é o grande objetivo da política, da vida e de todos nós. Isso que nos une, né? Nós estamos aqui para tentar produzir um nível maior de felicidade para as pessoas. Exato. Seja na ação política, seja na ação cidadã, em qualquer local que tu vai exercer essa cidadania, né? Eu acho muito legal essa visão, Jefferson, porque, de fato, eu acho muito pobre você pensar em ter uma vida onde você vai viver só para você, né? Eu acho que o grande significado de estarmos aqui é realmente em estender a mão e dar oportunidade e melhorar, uns mais, outros menos, cada um tem as suas possibilidades, mas melhorar em algum nível a vida das pessoas que estão à sua volta. É verdade. Eu acho que a gente, se a gente consegue defender isso e viver isso, eu acho que isso é uma grande dádiva. É a famosa vida com propósito, né? Vida com... Por exemplo, o Ricardo que você falou, né? O Ricardo é o fundador da Embrasa, né? Vamos falar, eu citei o nome, não expliquei quem era, desculpa. Imagina, assim, o Ricardo, pelo valor que a empresa tem, né? Ele poderia muito bem hoje pensar, não, eu não preciso ter essa empresa. Eu vou vender, vou pegar o dinheiro, vou colocar no banco e vou viver maravilhosamente bem e viajar o mundo, né? No entanto, a escolha dele é estar lá produzindo dia a dia e dando emprego para 1.900 pessoas, né? Impactando a vida de 1.900 pessoas, né? E ele se diverte com isso. E ele brinca comigo porque eu sou responsável pela venda, né? E aí, às vezes, quando a fábrica está ocupada com a venda 100%, ele diz, agora eu já posso fazer mais uma fábrica. Não, e é interessante também que
para mim ele faz parte, junto com vários outros também, de uma leva de empresários que colocam essa questão do bem-estar do trabalhador junto com o produto, né? O principal insumo desse produto é o trabalhador, é o bem-estar do trabalhador. E isso a gente vê na prática, né, Jefferson? Porque tu que tiveste a oportunidade já de visitar nossas fábricas, tu viu o ambiente que a gente faz questão de ter, né? E assim, não é difícil fazer isso. São sementes, né, Michi? Eu olho para essas experiências e penso que ali estão as sementes do futuro. Porque todos nós vamos precisar sempre trabalhar, a sociedade precisa do trabalho, o trabalho ele é prazeroso, é importante, é uma ferramenta para que a gente consiga melhorar individualmente, melhorar de vida, mas é preciso ter essa visão, como é que eu vou dizer, essa sinergia entre investimento, trabalho, produto, conservação ambiental. É que sabe eu consigo ver isso muito. Às vezes, né? Eu não vou nem culpar o cara, porque assim, às vezes é tanta dificuldade e o dia a dia, a rotina é muito pesada, mas muitas vezes algum empresário pode se ver numa situação de que as pessoas são contra ele, né? Que os seus funcionários são contra ele. E isso é muito ruim para o negócio dele. Porque ele está perdendo a oportunidade de usar toda essa força e toda essa energia a favor dele. Enquanto as pessoas são seres humanos e elas vão dar aquilo que elas recebem. Tu vai tratar alguém da forma que tu foi tratado. O que tu recebeu, tu vai dar de volta. Isso é o segundo E daquele livrinho lá, né? É um engajamento, exatamente. né? Então, é muito triste quando eu vejo eu fico triste quando eu vejo uma postura assim. Porque tá todo mundo no mesmo barco. Não pode ver os funcionários como sendo uma parte contra. Tá perdendo a oportunidade de usar a seu favor. Tem que olhar, talvez, se colocar no lugar das pessoas e pensar o que você faria se você estivesse naquela posição. Como você gostaria de ser tratado? O que te motivaria a dar tudo de si? E eu acho que essa é a diferença entre as empresas vencedoras e as que não... Vou te dizer que essa é a diferença entre as gestões vencedoras e as gestões que não entregam também. Porque dentro do serviço público, você precisa engajar essa massa de trabalhadores que você tem no serviço público. Eles são servidores estáveis, eles estão ali, têm um conhecimento acumulado. Agora, eles engajados e se sentindo parte, eles vão entregar muito mais. Com certeza. Do que eles se sentindo alijados desse processo, como se as decisões importantes não passassem por eles e eles fossem meros... Eles se sentem parte, Sim, exatamente. Eles precisam ser. E outra, a Embrasa, a gente tem há 3 anos aqui em Taquara, para não dizer que não teve nenhum processo trabalhista, teve um. Em 3 anos nós temos 100 funcionários. Isso é nada. Então, e daí tem aquela coisa, porque o funcionário quer entrar na justiça, não sei o que. Cara, olha a forma de gestão que você está tendo com o seu funcionário, né? É possível não ter esse problema. A gente vive essa realidade de não ter esse problema. Né? É um exemplo a ser seguido, né? Michi, o tempo passou voando, deu 33 minutos já de podcast. E eu quero terminar aqui agradecendo, porque eu vou lembrar de uma frase que tu falou no início, que até me emocionou bastante, que fazia 10 anos que tu não participava politicamente, ou não... Nem entrevista. Nem entrevista, né? E nem na rádio, nem no jornal, nada. E tu escolher esse momento de estar aqui nesse podcast, que é um podcast que faz parte de uma construção de uma pré-candidatura. Para mim é de verdade uma honra muito grande. Eu quase me emocionei quando tu falou ali no início, porque claro que todas as pessoas que vêm conosco, elas são muito importantes e a gente fica muito feliz, mas quando aquelas pessoas que a gente admira já de bastante tempo se engajam voluntariamente porque acreditam em nós, porque veem verdade no que a gente está fazendo, pode ter certeza que acalenta o coração e que faz a gente ter cada vez mais energia para seguir. Eu quero te agradecer muito por tu ter decidido romper esse silêncio justamente no momento dessa construção da pré-candidatura. Pode ter certeza que eu vou honrar com toda a minha energia essa decisão que tu tomou. Eu tenho certeza e tu merece. Obrigado. Então quero encerrar com aquela frase clássica nossa: a política é coletiva e é juntos que a gente podcast.